O texto escolhido para hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu leio os versos 8 a 10. Com muito prazer, pela oportunidade de estar em sua companhia outra vez. Está escrito assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido? Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando Jesus foi criticado pelos líderes religiosos de Israel daquela época, porque ele dava atenção aos pecadores e até fazia refeições com eles, Jesus então contou 3 parábolas, 3 histórias, e esta foi uma delas. A história de uma mulher que tem 10 dracmas ou 10 moedas de prata, eram moedas valiosas na época, e aí ela perdeu uma delas. Então a mulher, como disse Cristo, acende a lamparina, varre a casa e procura a sua moeda com muito empenho até encontrá-la. E aí, quando encontra a moeda, reúne as amigas, as vizinhas e festeja com elas e diz: Alegrem-se, porque eu achei a minha moeda que tinha se perdido. E aí Jesus conclui e diz assim: Pois eu afirmo a vocês que da mesma forma a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A ideia é: a moeda estava perdida, empoeirada, caída, mas ela não perdeu seu valor de prata. Por isso ela não foi esquecida. O ser humano pode se afastar de Deus, ir para longe dele, se perder neste mundo de pecado, mas aos olhos de Deus não perde o seu valor. Por isso, nenhum de nós é esquecido por Deus, mesmo que nós nos afastemos consciente e voluntariamente dele. Oh, louvado seja o nome do nosso Senhor! E veja que na parábola a própria dona procura a moeda. Ela não manda um servo, um empregado procurar. Ela procura a sua moeda porque, como eu disse, estava perdida, porém não esquecida. Pouco tempo depois desse episódio, está escrito aqui em Lucas capítulo 19, que um homem chamado Zaqueu, que era cobrador de impostos, considerado um pecador, ele ficou tão encantado com Jesus e os ensinos de Cristo, que ele decidiu deixar a sua vida desonesta e egoísta. E quando Zaqueu faz essa declaração de que os seus pensamentos tinham sido mudados e, consequentemente, ele procuraria viver uma vida nova, influenciado pelo exemplo de Jesus, o mestre diz essas palavras, Lucas capítulo 19, verso 10, porque o Filho do Homem, aliás, no verso 9 primeiro, então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A missão se completa quando o pecador é encontrado pelo Salvador e se entrega a Ele. E você já foi encontrado, já foi encontrada? Você já se entregou ao seu Salvador? Se essa é a sua experiência, então o propósito de Cristo na sua vida está se realizando, porque Jesus veio buscar e salvar o perdido. Se você está permitindo que o Senhor lhe encontre, então eu posso lhe afirmar: hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação para essa vida, para você. Deus seja louvado. Vamos orar? Senhor, nós glorificamos o Teu nome, porque em Jesus Cristo há salvação. Nós Te glorificamos, Senhor, porque a despeito de perdidos, nós não somos esquecidos, porque não perdemos o nosso valor aos Teus olhos. Como Tu és maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Oramos em Jesus. Amém.